E daí eu noto o seguinte, quando as pessoas hoje em dia dizem assim, eu acredito na ciência, né? Ele está agindo como se a ciência fosse uma doutrina unívoca, como se ela fosse um dogma religioso, no qual dá para acreditar ou não acreditar. Fala, meu Deus do céu, o que é assim a opinião da ciência? Me mostra uma opinião unívoca da ciência sobre qualquer coisa. Me mostra qualquer teoria científica que não tenha contestações fulminantes e que está em dúvida pelo resto da vida. Olha, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, quer ver? Milena Vazek, Os Oponentes de Einstein. Este livro é apenas uma bibliografia do que se publicou contra as teorias de Einstein até mais ou menos 1940. Alguém examinou isso aqui? Não, eles acreditam que a teoria de Einstein é a unanimidade da ciência, eles acreditam nisso. Não há uma teoria unânime na ciência, nenhuma, no máximo as da aritmética elementar. Mas quando vai ver o fundamento teórico da aritmética elementar, você vê que ele também é uma confusão. Os caras não sabem o que é a aritmética elementar. E estão discutindo isso até hoje. Quer dizer, você pode apreciar a ciência, você pode amá-la, mas você não pode acreditar nela, né? Não se pode acreditar num discurso que não é unívoco. Não pode nem acreditar, nem duvidar, nem contestar. Não é isso? A ciência não é algo em que se possa acreditar. É algo que se pode estudar pelo resto da vida. E você pode passar a vida estudando e não chegar a conclusão sobre coisa nenhuma. Isso é normal na ciência. E isto é a ciência. Então, o pessoal usa a ciência como se fosse um emblema de importância, um emblema de vaidade. Hoje mesmo eu estava vendo um sujeito entrevistar o David Icke. David Icke é um estudioso de teoria da conspiração. E daí tem lá o apresentador inglês do programa, vestido num terno listado, a gravata vermelha, lindíssima, e ele dizia, eu acredito na ciência. Quem fala uma coisa dessa, todo mundo fala uma coisa dessa, é um imbecil, não tem a menor ideia do que é ciência. Bom, eu já escrevi artigos sobre isso, falando o seguinte, a definição da ciência é incompatível com a pretensão de autoridade da ciência. Se a ciência é uma atividade continuamente autocrítica, ela não pode proclamar nada como verdade definitiva. Nada nunca. Ela pode, no máximo, sugerir e dar subsídios, mas ela não pode baixar uma sentença. Como estão fazendo, por exemplo, essa questão toda do coronavírus, né? A pandemia do coronavírus é tida como uma verdade científica, quando obviamente não é. Ela no máximo uma teoria, uma hipótese. Hipótese que a realidade está desmentindo todos os dias. Então é só você comparar as mortes de coronavírus com as mortes de qualquer outra coisa. Por exemplo, você sabe qual é o número de mortes por iatrogenia, erros médicos nos Estados Unidos? Aproximadamente 1 milhão por ano. Então significa o seguinte, você consultar qualquer médico é mais perigoso do que você pegar o coronavírus. A possibilidade de você morrer de coronavírus é muito menor que de você morrer por erro médico. Então, veja, eu conheci, eu acho que falecido já, o Dr. Carlos da Silva Lacaz, foi secretário de Saúde de São Paulo, é um homem de grande gênio, e ele escreveu um livro, Doenças Iatrogênicas, que é um negócio de 1000 páginas, e você lendo aquilo, você ficava aterrorizado. O sujeito que era o maior epidemiologista do Brasil estava dizendo isto. As doenças iatrogênicas são o maior perigo para a saúde do brasileiro. Né? E, bom, eu também fui editor de revistas médicas há muito tempo. Né? E eu vi que, antecipadamente, eu vi uma coisa que o ano passado foi proclamado pelo diretor da Lancet. Lancet é a revista médica de maior prestígio no mundo. E ele disse, 50% da literatura médica é fraude. Você sabe o que é isso? 50%. Né? Isso dito por um cara que não é um teórico da conspiração. É o representante da literatura médica oficial. E ele confessa isso. Então, significa o seguinte, a autoridade da classe médica não existe. Então, pode existir uma autoridade desse tipo numa religião, porque a religião tem um dogma. E o dogma é uniforme, mais ou menos uniforme. Né? Você pega dentro mesmo do cristianismo, você tem
20 correntes diferentes estão sempre discutindo. Se você estuda a história dos concílios, bicho, tem concílio que foi resolvido no tapa e no assassinato, na facada. Você pensa que era todo um negócio uniforme, bonitinho desde o começo? Não. Uma certa estabilidade do dogma é obtida a duras penas ao longo do tempo. Quer dizer, nem na religião você tem essa autoridade uniforme. Como é que vai ter na ciência, gente? Vocês estão brincando comigo? Né? Então, o que a gente vê é que esses termos como ciência são usados apenas como palavras gatilho, palavras para despertar reações emocionais que não tem nada a ver com o conteúdo objetivo, com a referência. Lembra, né? Signo, significado e referente. Né? Esse aqui, o famoso triângulo de Peirce. Então, o signo é uma coisa material, escrita ou sonora, que representa algo. Daí você tem o significado, que é aquilo que na cabeça do falante o signo representa. E você tem a referência ou referente, que é a coisa do mundo real, a coisa ou situação do mundo real ao qual aquilo se refere. Esta coisa ou situação, ela não é um conteúdo de consciência. O signo você conhece, o significado também, está na sua cabeça, está na sua memória. O referente não, você só conhece um pedacinho dele. Você nunca termina de conhecer o referente, porque você nunca termina de conhecer nada do mundo real. Se você pega, sei lá, você tem a palavra urso, daí você tem a definição de urso, isso está na sua cabeça. E o urso está na sua cabeça? O urso é um conteúdo da sua consciência? Não. O urso é o treco que já existia muito antes de existir a sua consciência e vai continuar existindo depois de você morrer. Ele não é dominado pela sua mente. Né? Então, todo o problema do conhecimento está na ligação entre o significado e o referente. Esse é sempre o problema. Então, o conhecimento do referente nunca se esgota. Né? Agora, o significado esgota, porque senão você não conseguiria falar. Então, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, eu estou me referindo a coisas que não estão na minha mente, coisas que existem no mundo real. Vocês sabem que elas existem no mundo real. Né? Mas eu as estou transmitindo para você? Não, eu estou apenas falando a respeito delas. Se eu falo, por exemplo, sei lá, a crise mundial do pânico, ela está na minha cabeça? Não, ela está no mundo real. E eu só conheço um pedacinho dela. Vocês conhecem outro pedacinho, então vocês sabem que nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa. Mas o fato é que nós não conhecemos essa coisa. Nós nunca terminamos de conhecer nada do mundo real. Nós só conhecemos pedacinhos. Boa! Tudo que nós conhecemos, na verdade, são signos e significados. E o referente a gente só conhece idealisticamente, como um ideal, você está entendendo? Quer dizer, é como uma assíntota, a curva que vai chegando perto da reta, mas nunca alcança. O nosso conhecimento é todo assim. Qualquer cientista honesto sabe disso. Isso não é assim só nas ciências humanas, isso é em toda parte. Se você pegar, por exemplo, sei lá, o pessoal usa conceitos como buraco negro, antimatéria, etc. Ninguém sabe se essas coisas existem mesmo. Aliás, que ciência física pode te dar um conceito de existência? Qual é o conceito de existência em física? Não tem. A física não tem capacidade de definir existência. Que ciência define as palavras sim e não? Nenhuma. Né? Isso quer dizer que o entendimento de qualquer discussão científica pressupõe um universo de conhecimentos não científicos ou pré-científicos que estão na própria linguagem humana. Qual é a primeira coisa que você aprende? A linguagem, meu Deus do céu. Você pode pegar um garoto de 3 anos e começar a ensinar álgebra para ele antes de ensinar ele a falar? Não pode. Então, no Brasil tem essa idealização da matemática, né? Eu me lembro até quando eu li o prefácio do Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida, ele dava depoimento de vários cientistas físicos europeus que estavam trabalhando no Brasil, e eles diziam que eles tinham que ensinar menos matemática e mais latim. Eu fiquei impressionado quando cheguei nos Estados Unidos de ver que a matemática que eles ensinavam aqui era muito mais simples do que ensinada no Brasil, muito mais elementar. Mas o desenvolvimento da linguagem era monstruoso. Um garoto de 10 anos já sabia fazer um discurso, falar em público. Falei, mas é isto que toca os americanos para frente. Por quê? A matemática não é um meio de comunicação, gente. A matemática é apenas um meio de formalização de conhecimentos, para o uso em certas áreas.
de estudar. Não é mais nada além disso. Né? Além disso, o domínio de qualquer setor da matemática pressupõe um domínio muito maior da linguagem que você está usando para falar dela. Então, no Brasil, existe esse fetichismo da matemática e das chamadas ciências duras. Né? Tinha aquele palhaço que vivia discutindo comigo, ele falava, as ciências duras. Eu sei o que você está querendo dizer com duro, eu sei o que você quer de duro. É outra coisa. Então, tudo isso aí é fetichismo, gente. Isso não tem nada a ver com a realidade do conhecimento. São pessoas que nunca tentaram conhecer nada além do que lhes foi ensinado na faculdade. Uma coisa é você receber ensino, outra coisa é você buscar conhecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, quando você está buscando conhecimento, aí você toma contato com as dificuldades do esforço científico, em qualquer área. Por exemplo, veja, vamos pegar a área mais modesta do conhecimento. O jornalismo. O que é o jornalismo? É uma espécie de ciência histórica em miniatura. É isso. Então, eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz como repórter foi o seguinte: descobri o que tinha acontecido com um sujeito que ele desapareceu na hora do casamento. Ele ia casar, a mulherzinha estava esperando ela na igreja, ele não apareceu. E daí, até a gente fazer aquele jornalismo de curiosidade, de assunto, de interesse humano, me mandaram investigar isso aí. E eu fui. E eu pude dedicar apenas um dia da minha vida a isso aí. Nós, para fazer isso, nós até invadimos o apartamento do cara, arrebentamos a janela, pulamos para dentro, reviramos documentos, papéis, as roupas dele, tudo. Né? A polícia não sabia nada. Nós, no fim, descobrimos. Né? Era eu e um colega meu, descobrimos o que tinha acontecido com o cara. Nem lembro direito o que era, mas sei que nós descobrimos. Né? Matamos a charada. Muito bem, mas nós descobrimos o que aconteceu. Agora, por que aconteceu? Eu não tenho a menor ideia até hoje. Né? Então, naquele momento, eu percebi assim, como o nosso conhecimento de qualquer coisa é muito limitado, mesmo que seja um assunto muito modesto. A gente fica sabendo pouca coisa. Isso quer dizer que o nosso entendimento de qualquer assunto, ele é sempre, para usar a palavra em inglês, tentativo. Ele é apenas experimental, por assim dizer. Nós nunca temos certeza de nada, nunca termina isso aí. Né? E, portanto, você se acostumar com o estado de dúvida é a primeira condição para você dominar o conhecimento em qualquer área que seja.